Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mercado da bola do Goiás, que segue sim agitado, com muitos nomes especulados nos últimos dias. Um deles, né, inclusive um dos principais, é do centroavante, também ponta esquerda, Yuri Castilho. Segundo informações do Periquito Frisado, o Goiás demonstrou interesse no jogador e recentemente o próprio Lucas Andrino ele confirmou que o clube está negociando com um jogador de lá, um atacante pelas beiradas, o Yuri Castilho, que foi um dos destaques não só do Mirassol nessa temporada, mas também do Vitória na Série B do ano passado, onde também conseguiu o acesso e com o título. Já demonstrou um bom futebol também na Série B de 2021, aquele ano que o CSA bateu na trave para subir ali junto com o Goiás. O Yuri Castilho também naquele ano, ele marcou 11 gols e deu 5 assistências. Muito bom jogador, para mim o Yuri Castilho seria sim uma solução dentro desse elenco do Goiás para a ponta esquerda. Em outro vídeo, né, falando sobre o Wellington Silva, eu até comentei, olha, para mim o Goiás ele precisa de pontas com duas características, um jogador velocista e outro com um finalizador. O Yuri Castilho pode ser essa segunda opção. Em 18 jogos nessa temporada de Série B, ele marcou 5 gols. Aqui está o mapa de movimentação do Castilho, você pode observar, mais preenchido pelo lado esquerdo, na ponta esquerda. Em 18 jogos foram 8 na condição de titular e 5 bolas na rede. No ano passado pelo Vitória, também esse mapa preenchido pela ponta esquerda. E em 2021 pelo CSA, onde eu mencionei que ele fez um bom ano, também principalmente na ponta esquerda. Ele pode jogar de centroavante também, já fez essa função principalmente lá no Japão. Deixa eu ver se eu encontro aqui um mapa de movimentação para mostrar para vocês. Acho que aqui está mostrando mais aqui esse em Portugal está mais preenchido aqui na região central. Por que o Yuri Castilho também pode jogar assim? Ele é muito forte fisicamente. É um jogador de 1,85 m de altura e é um jogador com mais de, quer ver? Deixa eu ver se eu acho o peso dele. É um jogador de mais de 80 quilos. É um tanque. Tá? O Yuri Castilho ele tem essa capacidade de arrastar, de pegar uma bola, dominar, disputar com os zagueiros muito grande. E eu penso que isso é uma versatilidade. Não quer dizer que o Yuri Castilho seja lento. Ele tem uma característica também de passadas largas. Isso ajuda um jogador que não é uma explosão, não tem como um jogador de 1,85 m correr do mesmo tanto do que o Michael com 1,60 m, não tem jeito. Fisicamente falando é impossível. Mas é aquele jogador que tem a passada larga e é forte. Então o Yuri Castilho nesse quesito, para mim seria um trunfo muito grande para a Série B. Sobre o seu contrato, ele tem vínculo até o final do ano que vem. Ele fechou esse vínculo em definitivo após deixar o Vitória. Para mim, sim, seria um baita reforço na Série B do ano que vem. Pode deixar a sua opinião, atleta de 29 anos de idade, revelado nas categorias de base do Avaí. Se eu não estiver enganado, o Yuri Castilho também já foi especulado aqui no futebol goiano pelo Atlético Goianiense lá em 2020, hoje aparecendo na sua tela. Dado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o volante Jean Irmer, atleta de 30 anos de idade, conseguiu o acesso com o Ceará nessa temporada. Ele realizou 16 partidas na Série B com uma assistência. Uma informação do último final de semana, segundo o Periquito Frisado, o jogador estava no radar da diretoria alviverde, uma espécie de sondagem, de estudo para entender as situações do negócio para a Série B do ano que vem. Porém, apesar deste interesse, pelo que eu consegui confirmar, era o nome que estava sim na lista do Lucas Andrino de desejos, de sondagens, mas o jogador acabou fechando com o Novo Horizontino para o ano que vem. Inclusive já tendo o anúncio oficial para 2025, o Novo Horizontino, claro que apesar de ser um clube menor do que o Goiás, por exemplo, ele tem um mercado muito grande, que é tanto o Campeonato Paulista quanto a própria Série B, né, a mesma competição que o Goiás irá disputar. Então, financeiramente falando, esses clubes do interior de São Paulo, eles conseguem competir de forma bem, vamos colocar assim, igualitária, né, com os clubes maiores da Série B do Brasileirão. Não à toa consegue desempenhar boas funções. O contrato dele no Ceará ia só até o final do mês de dezembro. É um volante que tem sim boas características, tanto de um volante mais pé de ferro, quanto também uma boa saída de bola, joga de cabeça em pé. Na temporada, por exemplo, de 2023, ele esteve no Juventude, onde realizou 33 jogos e marcou 5 gols. Conquistou o acesso também na segunda divisão. Jean Irmer, que também tem passagens por outros grandes clubes no futebol brasileiro, como por exemplo o Corinthians, o Botafogo, o Vitória, jogou também 2 temporadas em Portugal pelo Marítimo em 2020 e um pouquinho do Gil Vicente na temporada de 21. Quando ele volta para o Juventude, ainda estava jogando a Série A lá junto com o Goiás, né, por exemplo, de 2022. Pode deixar a sua opinião, acabou que não deu negócio, um volante de 1,83 m de altura. O Goiás que irá sim contratar um jogador
nesta posição, tá? A tendência é que, inclusive, esse anúncio aconteça nos próximos dias. E seguindo aqui no nosso vídeo, se o Jean Irmer não vem, um jogador que está muito próximo de ser anunciado pelo Goiás é o lateral direito William Lepo. Finalmente, né, o William Lepo, 27 anos de idade, comentei sobre esse jogador nos últimos dias também. É um atleta que o Lucas Andrino gosta, o Goiás já procurou ele em pelo menos uma ocasião nesta temporada, teve inclusive próximo de um acerto lá no começo do ano, mas acabou aparecendo Vitória e levou o jogador para a Série A. Segundo informações do Periquito Brisado, o jogador tem sim um acerto com a diretoria alviverde e esse contrato deve ser assinado nos próximos dias. Não é uma contratação ruim não, tá? O William Lepo, de 28 jogos que ele fez na Série A, foi titular em 20 deles. Uma nota média razoável, aquele padrão de futebol brasileiro mesmo, nessa posição escassa, que é a lateral direita, de 6,89. Na Série B ele já jogou bem, vestindo a camisa do Novo Horizontino. O que eu posso destacar do William Lepo é o seguinte, é um lateral direito que ele defende bem, não tem um cruzamento impecável, já até participou de algumas assistências, por exemplo, no Novo Horizontino foram 3 nesse Campeonato Paulista e na Série B do ano passado foram 4. Aliás, na temporada passada por completo. Na Série A, por exemplo, não deu assistência. Então não é um lateral direito, pelo que eu já observei em jogos e tudo mais, com essa característica ofensiva, de chegar o tempo inteiro na linha de fundo, de ter um excelente cruzamento, não é. Não chega a ser terrível também, não é um Everton, né? O Everton que disputou o Campeonato Goiano pelo Goiás nessa temporada. É um lateral direito nota 6,5. Eu gosto mais do William Lepo do que, por exemplo, do Maguinho, né? Fazendo uma comparação aqui dos últimos laterais do Goiás. Melhor do que o Dieguinho, o William Lepo não é, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Do padrão que o Goiás pode contratar, é muito difícil trazer um jogador melhor do que o Dieguinho. Mas, na minha opinião, o William Lepo pode ser sim um substituto interessante do Dieguinho na lateral direita para o ano que vem. O contrato dele no Vitória é longo, vai até o final de 2026. Ou o Goiás terá um empréstimo do atleta, ou ele fecha em definitivo. Acredito mais na primeira opção. Tendo alguma confirmação dessa história, eu volto a falar com vocês, mas é sim um jogador interessante para a temporada que vem. Seria bom se tivesse o William Lepo e o Dieguinho, no meu entendimento, assim o Goiás estaria muito bem servido. Você pode observar que ele perdeu espaço nos últimos 9 jogos que ele fez pelo Vitória na Série A, ele foi titular em apenas um deles. Ele teve sim um momento de titularidade, você pode observar, muitos jogos em sequência jogando os 90 minutos, mas aí o Vitória acabou passando por um momento de estabilidade, né, no Campeonato Brasileiro. O Raul Cáceres, paraguaio, assumiu a lateral direita. Eu gosto mais do Lepo do que o Cáceres, mas vem sendo o titular e terminou o Brasileirão desta forma. Tá bom? Para você fazer a sua aposta, você já sabe, é com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Um excelente caso de apostas para você começar a palpitar jogando